Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo neste exato momento. Respire fundo. Olhe para o céu, mesmo que seja apenas em pensamento, e me escute. Porque hoje, neste vídeo que chegou até você, por uma razão que vai muito além do acaso, eu, o Senhor teu Deus, venho falar diretamente com o seu coração sobre algo que tem te tirado o sono há muitas noites. Algo que você ora em silêncio, sem coragem de dizer em voz alta. Algo que você guarda no fundo da alma porque tem medo de se decepcionar mais uma vez. Você acreditaria se eu te dissesse que existe uma pessoa, uma única pessoa neste mundo gigantesco, que eu separei especialmente para caminhar ao seu lado? Você acreditaria se eu te dissesse que cada lágrima que você derramou nas madrugadas solitárias, cada decepção amorosa, cada relacionamento que terminou em pedaços, cada porta que se fechou na sua cara, cada pessoa que te abandonou, cada promessa quebrada, tudo isso fazia parte do meu plano para te proteger e te preparar para o encontro mais importante da sua vida? Você consegue entender, meu filho, minha filha, que se você ainda não encontrou essa pessoa, não é porque o amor não existe para você, não é porque você é menos digno, menos bonito, menos inteligente ou menos merecedor que os outros. É porque eu estou esperando o momento exato. É porque eu estou ajustando os últimos detalhes. É porque eu ainda preciso terminar de te lapidar. E preciso terminar de lapidar essa pessoa também, para que quando vocês se encontrarem, seja um encontro digno do que eu sonhei desde antes da fundação do mundo. Quantas vezes você já chorou se perguntando se eu te esqueci? Quantas vezes você já olhou para outras pessoas, casais felizes nas redes sociais, amigos se casando, irmãos formando família, e sentiu aquele aperto no peito perguntando: Senhor, e eu? Quando vai ser a minha vez? Eu te escutei todas essas vezes, eu vi cada lágrima que escorreu pelo seu rosto, eu senti cada suspiro pesado que saiu do seu peito quando você apagou a luz do quarto e ficou ali, sozinho, sozinha, olhando para o teto, perguntando se a vida ia te entregar a alguém de verdade algum dia. Pois hoje eu venho te responder. Hoje, neste vídeo, eu venho quebrar o silêncio que parecia que durava uma eternidade. Hoje, eu venho te dizer com todas as letras: existe uma pessoa que eu escolhi para você. Não é fantasia, não é ilusão, não é positividade vazia, é revelação divina. E você precisa estar preparado, preparada, para receber essa palavra com o coração aberto, porque cada capítulo deste vídeo vai te entregar pistas, sinais, confirmações e instruções específicas sobre como reconhecer essa pessoa, como se preparar para esse encontro e como não destruir com as suas próprias mãos aquilo que eu estou construindo para você. Mas antes que você continue assistindo, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Eu preciso que você selasse esse momento com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, eu creio que tu escolheste alguém para mim. Não escreva por escrever. Escreva sentindo cada palavra. Escreva como se fosse uma oração saindo do fundo do seu coração. Porque quando você declara algo com fé, os céus se movem, os anjos se posicionam e o que estava demorando começa a se acelerar. Faça isso agora, antes mesmo de ouvir o próximo parágrafo. Meu querido filho, minha querida filha, antes que você prossiga nesta jornada de revelação, eu preciso te dizer uma verdade que poucos ousam falar. A maioria das batalhas que você enfrenta hoje, principalmente na área financeira, não são culpa sua. Não são fruto da sua falta de esforço. Muitas vezes, são reflexo da ausência de uma estratégia certa, de uma orientação que ninguém te ensinou, de uma sabedoria que ficou escondida durante anos. E eu, que te amo, não quero que você continue caminhando no escuro quando posso te entregar a luz. Foi pensando em filhos como você que eu inspirei a criação do e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus.
Ele foi preparado para te tirar do lugar onde você está hoje e te levar para o lugar onde eu sempre quis que você estivesse, em paz, em provisão, em prosperidade. Essa edição é limitada e foi feita com carinho para quem realmente quer mudar de vida. O link está fixado nos comentários. Corre lá e garanta o seu antes que se esgote. Não deixe essa porta se fechar. Agora, prepare o seu coração, prepare a sua alma, prepare o seu espírito, porque a partir do próximo capítulo eu vou começar a revelar coisas que vão mudar para sempre a forma como você enxerga a sua história amorosa e relacional. Sente-se confortavelmente, tire o celular do silencioso só se precisar e venha comigo, porque a voz do teu Pai está prestes a falar com profundidade no seu coração, meu amado filho. Minha amada filha, quero começar te perguntando uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar com a devida atenção. Você já reparou que existem encontros na sua vida que parecem ter algo de diferente? Algo de inexplicável? Uma pessoa que cruza o seu caminho e desperta em você uma sensação estranha, como se vocês já se conhecessem de algum lugar. Como se algo dentro de você reconhecesse aquele rosto, aquela voz, aquele olhar, embora seja a primeira vez que vocês se vejam de verdade. Isso, meu filho, isso, minha filha, não é coincidência. Eu nunca trabalho com coincidências. Eu trabalho com providências, e cada providência leva o meu carimbo. Quando eu uni Isaac a Rebeca, eu não enviei um anúncio no jornal. Eu enviei um servo, e esse servo orou pedindo um sinal. E eu, em minha bondade, respondi com tamanha precisão que aquele servo caiu de joelhos no chão chorando, porque ele sabia que tinha presenciado um milagre. Rebeca apareceu no momento exato em que ele terminou de orar. Ela fez exatamente o que ele havia pedido como sinal. E Isaac, que estava no campo meditando, ergueu os olhos no momento certo para vê-la chegando. Tudo isso, meu filho, minha filha, foi a minha mão tecendo os detalhes. Eu sou o Deus dos detalhes. Eu sou o Deus que cuida das pontas soltas. Eu sou o Deus que coordena o tempo, o espaço, as palavras, os olhares, os encontros. E se eu fiz isso por Isaac, se eu fiz isso por Rebeca, por que você acha que eu não faria por você? Por que você se considera tão pequeno, tão pequena, ao ponto de pensar que eu te esqueci nessa fila? Eu não te esqueci. Nunca te esqueci. Eu apenas estou orquestrando uma sinfonia que você ainda não consegue ouvir por inteiro. Você está ouvindo apenas algumas notas dispersas. Mas eu estou regendo a orquestra completa. E no momento certo, todos os instrumentos vão tocar juntos, e você vai entender que cada pausa, cada silêncio, cada desafino aparente fazia parte da composição perfeita. Os sinais que eu envio nem sempre vêm de forma espetacular. Às vezes, eles vêm na forma de um pensamento repentino que aparece na sua mente sem você ter pensado nele antes. Você está dirigindo, lavando louça, tomando banho, e de repente o rosto de alguém aparece na sua memória. Você se pergunta, por que estou pensando nessa pessoa agora? Esse pensamento, meu filho, minha filha, pode ser um meu sussurro. Eu falo dessa forma com meus filhos. Eu falo nos lugares mais simples, nos momentos mais comuns. Porque eu sei que se eu te falasse só em sonhos espetaculares ou em visões grandiosas, você ia ficar esperando o extraordinário e ia perder o ordinário onde eu habito o tempo todo. Outras vezes, os sinais vêm através de pessoas que cruzam o seu caminho com uma palavra específica. Alguém que você nem conhece bem te olha e diz algo que parece responder exatamente uma oração que você fez na noite anterior. Isso, meu filho, minha filha, sou eu te confirmando que estou no controle. Existem ainda os sinais através de números repetidos, de músicas que tocam no momento exato, de versículos que aparecem aleatoriamente na sua leitura. Eu uso todas as ferramentas
para falar com meus filhos atentos. Mas o sinal mais importante que eu envio antes de te entregar a pessoa certa é a paz. Quando essa pessoa entrar na sua vida, você vai sentir uma paz diferente. Não vai ser aquela ansiedade descontrolada dos relacionamentos errados, aquela vontade de controlar tudo, aquele medo constante de perder a pessoa, aquela necessidade doentia de aprovação. Não. Quando for de mim, você vai sentir paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não tem explicação lógica. Você vai pensar, como pode? Eu mal conheço essa pessoa e já me sinto tão em casa. É porque eu já preparei essa casa para vocês muito antes de vocês se conhecerem. Você precisa aprender a discernir entre o que vem de mim e o que vem da sua carne, da sua ansiedade, da sua pressa de ter alguém. Muita gente confunde paixão com chamado divino. Muita gente confunde atração física com aliança espiritual. Muita gente entra em relacionamentos errados porque está com pressa de preencher um vazio que só eu posso preencher. Por isso, antes de eu te entregar a pessoa certa, eu preciso te ensinar a ouvir a minha voz com clareza. Porque uma vez que você aprende a ouvir minha voz, você nunca mais vai confundir uma chamada minha com uma armadilha do inimigo. Existem sinais que eu venho enviando para você há meses, talvez anos, e você não percebeu. Houve aquele dia em que você acordou pensando em alguém específico, sem motivo aparente. Houve aquela vez em que você sentiu um aperto no peito por uma pessoa que mal conhece. Houve aquela situação em que você sonhou com alguém e acordou com a certeza de que precisava orar por essa pessoa. Tudo isso eram pistas. E hoje, neste momento, eu venho te dizer que esses sinais não foram em vão. Eles estavam te preparando para reconhecer quando a hora chegasse. E a hora está chegando, meu filho, minha filha. Pode escrever isso no seu coração. A hora está chegando. Meu querido filho, minha querida filha. Quero te falar agora sobre algo que tem sido a sua maior angústia. O tempo. Você olha para o calendário e pergunta: Senhor, por que está demorando tanto? Por que os outros já casaram e eu ainda estou aqui esperando? Por que parece que o relógio para todo mundo, menos para mim? E eu te respondo com toda a paciência de um pai que ama. O meu tempo não é o tempo do mundo. O meu relógio não bate igual ao relógio dos homens. Você se lembra de Abraão? Eu prometi a ele um filho. E quantos anos ele esperou? 25 anos, meu filho. 25 anos. Imagine o que se passou no coração dele em cada um desses anos. Imagine as noites em que ele olhou para Sara e pensou: será que entendi errado? Será que o Senhor mudou de ideia? Imagine as vezes em que ele saiu para olhar as estrelas tentando lembrar a promessa que eu havia feito, mas se perguntando se um dia ela se cumpriria. E quando finalmente Isaac nasceu, Sara já tinha 90 anos. 90 anos. Ela já estava na idade em que ninguém mais sonhava com aquilo. Mas foi nesse momento, quando humanamente era impossível, que eu agi. Por quê? Porque eu queria que ficasse claro para todas as gerações que aquele filho não era resultado do esforço humano. Aquele filho era fruto da promessa. Aquele filho carregava o selo divino. É exatamente isso que eu quero fazer com você. Eu quero te entregar uma pessoa de uma forma que ninguém possa dizer: ah, foi porque você se arrumou mais, foi porque você ficou mais bonito, foi porque você se esforçou mais. Não, eu quero te entregar essa pessoa de uma forma que todos saibam que foi eu, e somente eu quem providenciou. Eu quero que seja tão claro, tão evidente, tão sobrenatural, que você nunca mais duvide do meu cuidado com a sua vida. Você se lembra também de José, aquele menino sonhador que foi vendido pelos próprios irmãos? Quantos anos ele passou no Egito antes de ver o cumprimento dos seus sonhos? 13 anos de provação,
13 anos passando por cova, casa de Potifar, prisão, esquecimento. 13 anos que poderiam ter destruído qualquer um. Mas no momento exato, no segundo exato em que o faraó precisou de alguém para interpretar um sonho, eu fiz alguém se lembrar de José. E em 24 horas, José saiu da prisão e foi para o palácio. Tudo em um único dia, meu filho, minha filha. 23 anos de preparação para um dia de manifestação. É assim que eu trabalho. Eu uso anos para preparar um momento. Eu uso décadas para construir um destino. E aquilo que parece estar demorando, na verdade, está sendo costurado nos mínimos detalhes, para que quando se manifeste, manifeste-se com perfeição. Pense em Ruth. Ela ficou viúva. Ela seguiu Noemi para uma terra estranha. Ela trabalhou catando sobras nos campos. Parecia que a história dela tinha acabado. Mas eu já tinha programado um encontro com Boaz. Eu já tinha posicionado o coração de Boaz para reconhecê-la. Eu já tinha tecido cada detalhe da redenção dela. E o que parecia o fim era apenas o prólogo de uma das maiores histórias de amor que eu já escrevi. Sua história não está atrasada. Sua história está sendo escrita por um autor que conhece o início e o fim, o meio e os intervalos, os capítulos longos e os curtos. E eu te garanto, o capítulo que está vindo aí vai compensar todos os outros. Você vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, agora entendi por que demorou tanto. Agora entendi por que aquele relacionamento não deu certo. Agora entendi por que aquela porta se fechou. Agora entendi por que você me fez esperar. E você vai chorar de gratidão, não de tristeza. Você vai chorar percebendo que cada lágrima do passado foi semente para a colheita do presente. Mas para isso, você precisa parar de tentar acelerar o que está sendo cozinhado em fogo lento. Bolo bom não cresce em fogo alto. Vinho bom não fica pronto em um mês. Amor verdadeiro não amadurece em 3 encontros. Eu estou cozinhando algo precioso para você. E se você abrir o forno antes da hora, vai murchar tudo. Confie em mim. Confie no meu tempo. Confie no meu modo. Eu não me atraso. Eu chego no momento exato. E quando eu chego, o que pareceu uma eternidade de espera se desfaz como neblina diante do sol. Quero também que você entenda. Enquanto você espera, eu estou trabalhando na pessoa que será sua. Não é só você que está sendo preparado. Essa pessoa também está passando por processos. Talvez ela esteja se curando de algum trauma. Talvez ela esteja aprendendo lições que precisava aprender antes de ser entregue a você. Talvez ela esteja sendo lapidada espiritualmente, e se eu te entregasse essa pessoa antes da hora, ela ainda não estaria pronta para te amar do jeito que você merece ser amado. Por isso a espera não é castigo, a espera é proteção, a espera é amor disfarçado de demora. Então, meu filho, minha filha, antes de continuarmos, quero te pedir uma coisa: pare de cobrar o relógio. Pare de cobrar o calendário. Pare de comparar a sua linha do tempo com a linha do tempo dos outros. Cada flor desabrocha na sua estação. Cada fruto amadurece no seu tempo. Cada amor floresce no momento em que eu determino. E o seu momento está mais próximo do que você imagina. Pode escrever isso no seu coração. Escreva nos comentários: eu creio no tempo de Deus para o amor da minha vida. Declare isso com fé, declare isso com convicção, porque quando você declara, os céus se posicionam, os anjos se movem, e o que estava demorando começa a se acelerar para te alcançar. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso tocar em uma ferida que você prefere fingir que não existe. Uma ferida que você cobriu com humor, com trabalho, com distrações, com novas paixões que nunca duraram. Mas eu, que conheço cada canto da sua alma, sei que essa ferida ainda lateja quando ninguém está olhando. Eu sei que tem momentos em que você se pega chorando no chuveiro sem nem entender direito o porquê.
Eu sei que tem dias em que uma música, um cheiro, uma data, um lugar trazem de volta lembranças que você queria que tivessem morrido junto com o relacionamento. Quero te dizer hoje uma verdade que vai te libertar. Nada do que você passou foi em vão. Nenhuma decepção, nenhum coração partido, nenhum término inesperado, nenhuma traição, nenhuma humilhação, nenhuma promessa quebrada. Tudo isso, por mais doloroso que tenha sido, fazia parte do meu plano de preparação para te entregar quem realmente merece andar ao seu lado. Pense em Davi. Antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas, e enquanto cuidava do rebanho, ele enfrentou leão e urso. Você consegue imaginar o pavor de um adolescente sozinho no campo, vendo um leão se aproximar do rebanho? Você consegue imaginar a coragem necessária para correr atrás de um urso e arrancar uma ovelha da boca dele? Eu permiti aqueles enfrentamentos não para machucar Davi, mas para prepará-lo para o dia em que ele encontraria Golias. Sem o leão, sem o urso, sem aquele treinamento solitário, Davi não teria coragem de enfrentar o gigante. Os animais selvagens foram os professores invisíveis do futuro rei. É exatamente assim com você. Cada relacionamento ruim que você teve foi um leão ou um urso. Cada pessoa errada que apareceu na sua vida te ensinou algo que você precisava aprender. Aquele que te traiu te ensinou a discernir caráter. Aquele que te abandonou te ensinou a se valorizar sozinho. Aquele que te manipulou te ensinou a identificar manipulação. Aquele que mentiu te ensinou a perceber sinais de falsidade. Aquele que te diminuiu te ensinou que você nunca mais aceitaria ser tratado abaixo do que merece. Cada cicatriz é uma lição gravada na sua pele para que você nunca mais se esqueça. Você acha que eu permiti tanto sofrimento por crueldade? Não, meu filho, minha filha. Eu não sou um Deus cruel. Eu sou um Deus que transforma cinza em beleza, dor em propósito, ferida em testemunho. Aquela pessoa que partiu o seu coração não vai ter o último capítulo da sua história. Aquela traição não vai definir o final do seu livro. Aquela rejeição não vai escrever as últimas linhas da sua vida. Quem vai escrever as últimas linhas sou eu. E eu escrevo finais bonitos para os meus filhos que confiam em mim no meio da tempestade. Tem uma coisa que pouca gente entende. Para algumas bênçãos, é necessário passar por algumas cicatrizes. Não porque o sofrimento seja bom em si mesmo, mas porque algumas pessoas só conseguem dar valor a uma bênção depois de terem perdido muitas. Se eu te entregasse o amor da sua vida, sem você ter passado por nada, você não saberia o valor do que tem. Você se queixaria. Você compararia. Você reclamaria das pequenas coisas, mas depois de tudo o que você já viveu, depois de tudo o que você já chorou, quando essa pessoa finalmente chegar, você vai abraçá-la como abraça quem encontra água depois de atravessar um deserto. Você vai cuidar dela como cuida quem encontrou luz depois de muito tempo no escuro. Eu permiti que você passasse por aqueles desertos para que você reconhecesse o oásis. Eu permiti que você caminhasse por aquelas noites para que você saudasse a aurora com lágrimas de gratidão. Eu permiti aquelas perdas para que você soubesse guardar o que vou te dar. Porque o que vou te dar agora não é qualquer coisa, meu filho, minha filha. O que vou te entregar é precioso. E coisa preciosa não se entrega para a mão descuidada. Coisa preciosa se entrega para a mão preparada. Suas cicatrizes não são vergonha. Suas cicatrizes são medalhas. Cada uma delas conta uma história de superação. Cada uma delas mostra que você passou por algo que poderia ter te destruído. E ainda assim você está aqui, respirando, esperando, acreditando. Isso é resistência. Isso é fé. Isso é coragem. E quando a pessoa certa chegar, ela não vai olhar para as suas cicatrizes com pena ou com nojo. Ela vai olhar com admiração, porque ela também terá cicatrizes. E vocês dois, juntos,
Vão entender que as feridas de vocês se encaixam como peças de um quebra-cabeça que eu desenhei com perfeição. Existe uma beleza específica em pessoas que sofreram e não endureceram. Existe uma luz especial em corações que foram quebrados e ainda assim escolheram amar de novo. Você é essa pessoa. Você é essa luz. E eu te garanto que a pessoa que estou trazendo vai reconhecer essa luz à distância. Ela vai ser atraída por essa luz como mariposa para a chama. Não a chama que destrói, mas a chama que aquece, que ilumina, que ressuscita o que estava morto dentro do peito dela também. Pare de ver as suas cicatrizes como deformação. Comece a vê-las como mapa. Cada uma delas mostra um caminho que você não vai mais percorrer. Cada uma delas indica uma armadilha que você não vai mais cair. Cada uma delas é uma garantia de que o próximo capítulo vai ser diferente. Porque você já não é mais a mesma pessoa que entrou naqueles relacionamentos errados. Você cresceu, você aprendeu, você amadureceu. E agora, finalmente, você está pronto, pronta para receber alguém que eu separei com carinho, com cuidado, com propósito específico para a sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, neste momento eu quero que você sente confortavelmente e me escute com muita atenção, porque o que vou te revelar agora pode trazer lágrimas aos seus olhos, lágrimas de entendimento, de cura, de libertação. Existem pessoas que saíram da sua vida e você ainda chora pela ausência delas. Você ainda pensa nelas. Você ainda se pergunta o que poderia ter sido. Talvez você até esteja, no fundo do coração, esperando que essas pessoas voltem. Mas eu venho te dizer hoje, aquelas pessoas saíram porque eu tirei. Aquelas portas se fecharam porque eu fechei. E se eu fechei, foi porque atrás daquela porta havia algo que ia destruir tudo o que estou construindo para você. Você se lembra quando aquele relacionamento terminou e você achou que ia morrer de dor? Você se lembra quando aquela pessoa que você achou que era para a vida toda foi embora sem explicação? Você se lembra quando aquele namoro, aquele noivado, aquele casamento que você sonhou que duraria para sempre, simplesmente desfez-se diante dos seus olhos? Eu sei que doeu. Eu sei que parecia o fim do mundo. Eu sei que naquela noite você abraçou o travesseiro e gritou em silêncio pedindo que eu te tirasse daquela dor. Eu vi. Eu estava lá. Eu chorei contigo. Mas eu também sabia algo que você não sabia. Eu sabia o que aquela pessoa ia se tornar dali a alguns anos. Eu sabia o que aquele relacionamento ia te custar a longo prazo. Eu sabia o tamanho do estrago que você sofreria se aquilo continuasse. E porque te amo, eu interrompi, mesmo sabendo que você não entenderia naquele momento, mesmo sabendo que você ia reclamar comigo, ia me cobrar, ia chorar até as últimas lágrimas. Eu preferi ouvir as suas reclamações por algumas estações do que te ver destruído, destruída, pelo resto da vida. Esse é o amor de pai. Pai verdadeiro às vezes diz não quando o filho está pedindo sim. Pai verdadeiro às vezes tira da mão do filho o brinquedo que parece divertido, mas é perigoso. Pai verdadeiro às vezes deixa o filho chorar agora, para evitar que ele chore mais tarde. Pense em Adão. Eu o coloquei no jardim e disse: não comas dessa árvore. Por crueldade? Não, por proteção. Eu sabia o que aquele fruto carregava. Eu sabia o que ia acontecer se ele comesse. Mas mesmo eu avisando, ele comeu. E olhe o que aconteceu. Por isso, às vezes, eu não apenas aviso. Às vezes, eu tiro. Eu removo do caminho aquilo que você comeria com vontade se eu deixasse ali, porque te amo demais para arriscar. Talvez você esteja se perguntando agora: mas, Senhor, e se eu tivesse insistido? E se eu tivesse lutado mais? E se eu tivesse feito diferente? Meu filho, minha filha, escute bem, você não teria conseguido, porque o que eu determino, ninguém desfaz, e o que eu desfaço, ninguém remenda.
Aquela pessoa foi embora porque chegou o tempo dela ir embora. Aquele relacionamento terminou porque chegou o tempo dele terminar. Você não falhou. Você não foi insuficiente. Você não foi pouco amado, pouco amada. Foi simplesmente o tempo de eu agir. E eu agi. Existem pessoas que vieram apenas para uma temporada da sua vida. Não vieram para ficar para sempre. Vieram para te ensinar algo, para te marcar, para te transformar. E quando o trabalho delas em você terminou, elas precisaram sair. Se elas tivessem ficado depois de cumprir o papel, virariam empecilho, virariam atraso, virariam um obstáculo para o que eu vinha trazer em seguida. Por isso, agradeça por aquelas que saíram tanto quanto agradece por aquelas que ficaram. Cada saída fazia parte da minha estratégia para te entregar o que vem agora. Olhe para a história de Saul e Davi. Saul era amigo de Davi no início. Davi tocava harpa para Saul. Saul amava Davi. Mas chegou um momento em que Saul se tornou um inimigo. E se Davi tivesse insistido em manter aquela amizade, teria morrido nas mãos de Saul. Eu precisei tirar Davi do palácio. Eu precisei mandá-lo para o deserto. Doeu? Doeu muito. Davi escreveu salmos inteiros, chorando aquele período. Mas foi naquele deserto que Davi conheceu homens leais, que se tornariam seus generais. Foi naquele deserto que Davi descobriu quem ele realmente era. Foi naquele deserto que eu preparei Davi para o trono. O seu deserto também tem propósito. Aquelas amizades que se afastaram tinham um motivo para se afastar. Aqueles parentes que viraram a cara para você tinham um motivo para virar. Aqueles colegas que te abandonaram tinham um motivo para abandonar. Eu não os tirei da sua vida porque você não merecia amor deles. Eu os tirei porque eles não estavam dispostos a te amar do jeito que você precisa ser amado. E como eu sabia que você não teria forças para se afastar sozinho, sozinha, eu mesmo me encarreguei de afastá-los. Hoje, quero que você olhe para trás com gratidão. Olhe para cada porta que eu fechei e diga: obrigado, Senhor, por ter fechado essa porta. Olhe para cada pessoa que eu removi e diga: obrigado, Senhor, por ter removido essa pessoa. Não com sarcasmo, não com mágoa, mas com a certeza de que cada fechamento estava preparando uma abertura maior. Cada perda estava preparando um ganho maior. Cada despedida estava preparando uma entrada maior. E agora, depois de toda essa limpeza, depois de tanta poda, depois de tanta separação, o terreno do seu coração está finalmente preparado para receber a semente certa. Não havia espaço antes. Estava lotado de plantas que não eram para estar ali. Estava cheio de ervas daninhas que sugavam os nutrientes da terra. Mas eu, como lavrador habilidoso, limpei, removi, arranquei pela raiz. E agora a terra está pronta para a semente que está prestes a cair. Você se lembra que falei sobre aquele encontro decisivo? Pois é, ele só foi possível porque agora há espaço para essa pessoa entrar. Escreva nos comentários: obrigado, Senhor, pelas portas que tu fechaste. Declare essa gratidão, porque coração agradecido atrai mais bênção do que coração reclamão. E você precisa de bênção agora, não de queixa. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu quero falar de algo muito íntimo, muito sagrado, muito particular entre nós dois. Eu quero falar daquelas orações que você fez quando ninguém estava olhando. Aquelas orações que saíram do fundo do seu peito quando você achava que ninguém te ouvia. Aquelas orações que você fez chorando no banheiro com a porta trancada. Aquelas orações que você fez no carro estacionado na frente de casa, porque não queria entrar e ver mais uma vez a casa vazia. Aquelas orações que você fez no escuro do quarto enquanto fingia dormir. Eu ouvi cada uma. Eu juntei cada lágrima em um frasco de prata no céu. Eu guardei cada suspiro pesado no meu livro de memórias.
Nada do que você falou comigo se perdeu. Nada do que você sentiu comigo passou despercebido. Você pode até pensar, mas, Senhor, parecia que tu não me ouvias. Eu te respondo, o meu silêncio não significava ausência. O meu silêncio significava trabalho. Enquanto você orava, eu estava mexendo céus e terra, anjos e arcanjos, tempo e espaço, circunstâncias e pessoas para responder o que você pedia. Você se lembra de Ana, a mãe de Samuel? Por anos ela orou pedindo um filho. Por anos ela foi humilhada por não ter filhos. Por anos ela chorou no templo até o sacerdote pensar que ela estava bêbada. Mas em determinado dia, ela orou de uma forma diferente. Ela orou entregando o filho a mim antes mesmo de tê-lo. Ela orou dedicando o futuro daquele filho ao meu serviço, e foi nesse dia que eu abri o ventre dela. Por que naquele dia e não antes? Porque era naquele dia que o coração dela estava preparado para receber o que ela tanto pedia. Talvez eu esteja esperando exatamente isso de você. Talvez eu esteja esperando que você ore de uma forma diferente. Não orando por amor para preencher o seu vazio, mas orando por amor para me servir junto com a pessoa que vou te entregar. Não orando para ter alguém porque você está cansado, cansada de estar sozinho, sozinha, mas orando para ter alguém com quem você possa formar um ministério, uma família que glorifica o meu nome, um casal que ilumina o ambiente onde está. Quando você muda a motivação da sua oração, eu mudo a velocidade da minha resposta. Pare de orar por solidão e comece a orar por propósito. Pare de orar dizendo, Senhor, eu não aguento mais ficar sozinho, sozinha. Comece a orar dizendo, Senhor, prepara o meu coração para receber quem Tu escolheste, e prepara o coração dela, dele, para me receber também. Que nós dois estejamos prontos quando o momento certo chegar. Eu ouvi a sua oração quando você nem sabia que estava orando. Houve um dia em que você olhou para o céu antes de dormir e pensou, será que existe alguém para mim? Aquilo foi oração. Houve um dia em que você chorou vendo aquele filme romântico e disse baixinho, por que isso nunca acontece comigo? Aquilo foi oração. Houve um dia em que você foi a um casamento e secou as lágrimas no fim da cerimônia, desejando estar no lugar dos noivos. Aquilo foi oração. Eu recebo tudo, meu filho, minha filha, inclusive as orações silenciosas. Inclusive os suspiros sem palavras, inclusive os desejos que você nem ousou verbalizar. E hoje eu venho te dizer que a resposta está vindo, não daqui a anos, não num futuro distante e indefinido. Está vindo, está a caminho, pode estar atravessando a última montanha agora mesmo, pode estar dobrando a última esquina, pode estar terminando o último processo que faltava. Você consegue sentir. Algo dentro do seu peito está dizendo que isso é verdade. Algo dentro do seu espírito está confirmando essa palavra. Não ignore essa sensação. Ela é meu espírito testemunhando ao seu espírito que o que eu falo é certo. Mas tenho que te alertar. A resposta que está vindo pode não vir do jeito que você imaginou. Você pode ter pedido alguém com determinadas características e eu vou te entregar alguém diferente. Não porque eu não te ouvi, mas porque eu te conheço melhor do que você mesmo, mesma. Eu sei do que você realmente precisa. Você fez pedidos baseados na sua superfície. Eu respondo baseado na sua profundidade. Por isso, quando essa pessoa chegar, talvez você precise abrir mão de algumas exigências que você fez no passado. Talvez você precise descobrir que o que eu te dou é muito melhor do que o que você pediu. Confie na minha lista. Confie nos meus critérios. Eu olho coisas que olhos humanos não conseguem ver. Eu vejo coração. Eu vejo caráter futuro, eu vejo destino, eu vejo aliança espiritual. Você olha aparência, posição social, idade, jeito de falar. Eu olho o que essa pessoa vai se tornar nas mãos da minha graça.
E muitas vezes, a pessoa que parece menos óbvia aos seus olhos é exatamente a que vai te fazer mais feliz a longo prazo. Eu respondi sua oração. Pode escrever isso no seu coração. A resposta foi um sim, não foi um não. Não foi um não agora indefinidamente. Foi um sim que está caminhando até você agora. Você só precisa estar preparado, preparada para reconhecer essa resposta quando ela bater na sua porta, sentar ao seu lado, sorrir para você, dizer oi pela primeira vez. Meu filho, minha filha, eu sei que enquanto você ouve essas palavras, talvez tenha uma angústia maior tomando o seu peito. Talvez não seja só a solidão amorosa, talvez seja a aflição financeira que se mistura com tudo isso. Talvez você esteja pensando, Senhor, mesmo que essa pessoa chegue, como vou recebê-la se a minha vida financeira está um caos? Como vou construir uma família se não consigo nem cuidar de mim mesma? Eu te entendo, eu sei que essa pressão é real e eu não quero que você continue carregando essa carga sozinho, sozinha. Foi por isso que inspirei a criação do e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus. Esse material foi preparado especialmente para filhos como você, que querem ver as finanças se realinhando para que o próximo capítulo da vida seja vivido com dignidade, paz e prosperidade. Essa edição é limitada, está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Não espere amanhã. Corra agora e garanta o seu, porque amanhã pode ser tarde demais. O passo está nas suas mãos. Dê esse passo hoje. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero abrir os seus olhos espirituais para algo que tem acontecido há mais tempo do que você imagina. Eu venho te falando, te avisando, te preparando. Mas você tem estado tão focada na ausência que tem ignorado as pistas que eu venho deixando pelo caminho. Hoje, neste capítulo, eu vou te ajudar a olhar para trás e reconhecer os sinais que você recebeu, mas não interpretou corretamente. Você se lembra daquele sonho que teve há algum tempo? Aquele sonho em que apareceu uma pessoa que você não reconheceu, mas mesmo assim sentiu uma conexão estranha? Aquele sonho em que você acordou com um sentimento de paz que durou o dia inteiro? Eu fui eu. Eu te dei aquela visão para você guardar no coração. Eu sei que você não anotou. Eu sei que você esqueceu os detalhes, mas o meu espírito guardou aquilo dentro de você. E no momento certo, quando você encontrar essa pessoa pela primeira vez no mundo real, algo dentro de você vai sussurrar: eu já te conheço de algum lugar. É porque eu apresentei essa pessoa para você primeiro no campo espiritual. Houve também aquele momento em que você estava em um lugar comum, fazendo uma coisa comum, e de repente sentiu uma paz tão grande que você não soube explicar. Aquela paz era um sinal. Eu estava te mostrando como vai ser quando você estiver perto dessa pessoa. Eu estava te dando uma amostra. Eu estava te dizendo: filho, filha, quando você sentir essa mesma paz junto de alguém, presta atenção. Pode ser a pessoa que escolhi para você. Houve as conversas que pareceram aleatórias, mas não foram. Aquela amiga que do nada falou. Você precisa se abrir para o amor de novo. Aquele primo que comentou: estou orando por você, sinto que tem uma surpresa boa vindo. Aquela mulher do mercado que olhou nos seus olhos e disse: filho, filha, não se entristeça. Deus tem coisas boas para você. Tudo aquilo eram bocas que eu usei para falar com você. Você achou que era simpatia. Era profecia disfarçada de conversa comum. Houve os versículos que apareceram nos momentos exatos. Você abriu a Bíblia ao acaso e caiu justamente naquele texto sobre Isaac e Rebeca. Você abriu o aplicativo de devocional do dia e o tema era exatamente sobre a espera do propósito de Deus para o casamento. Você ouviu um pregador na televisão falando palavra que parecia que era endereçada exclusivamente para você. Isso, meu filho, minha filha, é orquestração divina.
Eu não permito que esses encontros com a minha palavra aconteçam por acaso. Cada um deles é uma carta de amor que eu envio para te lembrar que estou no controle. Houve até os encontros estranhos. Aquela pessoa que você cruzou na rua e que olhou para você de um jeito diferente. Aquele atendente que disse uma frase que ficou martelando na sua cabeça pelo resto do dia. Aquela criança que veio falar com você sem motivo e disse algo que parecia profecia. Eu uso até crianças, meu filho, minha filha. Eu uso qualquer instrumento. Porque o meu interesse não é em causar espetáculo. O meu interesse é em chegar até você. E eu chego pelos caminhos que encontro abertos. Outro sinal forte que eu te dei foi através das pessoas que apareceram para te tentar. Você notou que ultimamente apareceram propostas erradas? Pessoas que vieram com ofertas que não são do meu agrado? Pretendentes que se aproximaram com intenções tortas? Isso também é sinal. Quer dizer que algo bom está vindo aí. O inimigo nunca tenta gratuitamente. Ele tenta porque sabe que algo grande está para chegar e ele quer te desviar antes da hora. Quando o ataque do inimigo aumenta, é porque a sua bênção também está se aproximando. Eu também te avisei através da sua intuição espiritual. Houve momentos em que você sentiu que algo estava prestes a mudar. Você não sabia explicar, mas sabia. Aquela sensação não era ilusão. Era o meu espírito te alertando que a estação ia virar. Houve dias em que você acordou diferente, com uma expectativa boa no peito, sem motivo aparente. Aquilo era profecia interna. Eu deposito dentro dos meus filhos uma certeza antes de eu manifestar visualmente o que prometi. E você sentiu essa certeza. Talvez não soube como nomear, mas sentiu. Quero te ajudar a olhar para trás e organizar todos esses sinais. Pegue um caderno e anote tudo o que eu acabei de mencionar. Anote os sonhos que você se lembra. Anote as palavras estranhas que pessoas te disseram nos últimos meses. Anote os versículos que pulam aos seus olhos. Anote as paz que vieram do nada. Anote as sensações que você teve. Quando você reúne tudo isso, você percebe que não estava sozinho, sozinha. Você percebe que eu estive ali o tempo todo, deixando rastros, deixando pegadas, deixando migalhas como num conto de fadas para você encontrar o caminho até a pessoa certa. E agora, sabendo de tudo isso, comece a prestar atenção redobrada. A partir de hoje, anote cada coisa estranha que acontecer. Cada conversa diferente, cada sonho marcante, cada paz que descer sobre você, cada nome que insistir em aparecer, cada lugar que te chamar a atenção. Tudo isso vai começar a formar um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça vai te levar diretamente até essa pessoa. Não no tempo do mundo, no meu tempo, mas será com tanta precisão que você vai chorar quando perceber o nível de detalhe que eu cuidei para que vocês se encontrassem. Não despreze os sinais pequenos. Muitas vezes são os sinais aparentemente insignificantes que carregam a maior força profética. Não foi numa nuvem espetacular que eu falei com Elias. Foi numa brisa suave depois do terremoto. Não foi num arrebatamento dramático que eu chamei Samuel. Foi numa voz baixinha no meio da noite. Eu falo no comum, eu falo no simples, eu falo no silencioso. E o filho atento me ouve. Escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para enxergar os sinais. Declare isso. Porque quando você pede para enxergar, eu te respondo abrindo a visão espiritual. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso te elevar a um nível mais profundo de entendimento. Você precisa parar de pensar que a minha promessa de te entregar uma pessoa é apenas para te fazer feliz no sentido carnal e superficial da palavra. Sim, vai te fazer feliz. Sim, vai te trazer alegria, sim, vocês vão construir uma vida boa juntos. Mas isso é a casca, o cerne, o coração, o propósito real dessa união vai muito além. Quando eu uno duas pessoas, eu não estou apenas formando um casal,
Eu estou ativando um propósito eterno. Eu estou criando uma força conjunta para impactar o reino. Eu estou levantando um exército de 2 soldados que vão lutar juntos por causas que sozinhos não conseguiriam vencer. Eu estou colocando no mundo uma chama que vai iluminar muita gente em volta. E quando você entende isso, a sua espera ganha um sentido completamente novo. Pense em Maria e José. Eu não os uni apenas para que eles tivessem um lar feliz. Eu os uni para que abrigassem o Salvador do mundo. O propósito daquela união era maior do que o conforto deles dois. O propósito era a humanidade inteira. José precisava aceitar Maria mesmo em uma situação que humanamente parecia escandalosa. Maria precisava confiar em José mesmo sem entender tudo, e juntos eles cumpriram um plano que mudou a história do universo. Talvez o que eu vou te entregar tenha um propósito que você ainda não consegue dimensionar. Talvez vocês dois juntos vão criar um filho que será uma referência no meu reino. Talvez vocês dois juntos vão abrir um ministério que vai salvar muitas vidas. Talvez vocês dois juntos vão prosperar de tal forma que vão se tornar canal de bênção para muita gente. Talvez vocês dois juntos vão se tornar exemplo de casamento sólido em uma geração de relacionamentos desfeitos. Eu tenho planos grandes para essa união, planos que extrapolam vocês dois. Por isso, não desperdice o tempo de espera apenas pensando em si mesma. Use esse tempo para se preparar espiritualmente. Aprofunde-se na oração, aprofunde-se na palavra, aprofunde-se no jejum, aprofunde-se nos dons que coloquei em você. Porque quando essa pessoa chegar, vocês vão precisar ser fortes espiritualmente para sustentar o propósito que eu vou ativar através de vocês. Casamento bom precisa de 2 pessoas fortes em mim. Casamento bom não é 2 pesos se sustentando mutuamente. Casamento bom é 2 torres firmes que se completam. Você também precisa entender que essa pessoa não vem para te completar como se você fosse uma metade incompleta. Esse conceito de meia laranja é equivocado. Vocês dois são inteiros. Eu não junto pedaços quebrados. Eu junto 2 pessoas inteiras que decidem caminhar juntas em direção a um propósito comum. Quando 2 pessoas inteiras se unem, elas não dobram. Elas multiplicam. Elas exponenciam. Elas se tornam algo maior do que a soma das partes. Esse é o casamento que eu desenhei. Por isso, antes que essa pessoa chegue, trabalhe em você. Cure suas feridas comigo. Não traga bagagem que você poderia ter resolvido sozinho, sozinha. Não jogue na conta dessa pessoa traumas antigos. Resolva os seus traumas antes. Perdoe quem te machucou. Solte quem foi embora. Liberte-se de mágoas. Pare de carregar dores que já passaram do prazo, porque se você levar tudo isso para o relacionamento novo, vai pesar. E o que eu estou construindo é leve, não pesado. Trabalhe também a sua própria identidade. Saiba quem você é em mim. Saiba o que você quer. Saiba o que você não quer. Saiba seus valores. Saiba seus limites. Saiba seus sonhos. Porque quando você sabe quem é, fica muito mais fácil reconhecer quem combina com você de verdade. Pessoa que não sabe quem é, se contenta com qualquer um, qualquer uma. Mas pessoa que sabe quem é, escolhe com sabedoria e firmeza. Outra coisa importante. O propósito da sua união vai exigir de vocês. Não pense que vai ser tudo flores e festa. Casamento é trabalho. Casamento é renúncia. Casamento é morrer para si mesmo todos os dias. Casamento é colocar o outro acima de si. Casamento é correr juntos uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Por isso, prepare-se. Eu não quero te enganar prometendo um conto de fadas que termina no felizes para sempre. Eu prometo realidade. Eu prometo crescimento. Eu prometo que vocês vão ser melhores juntos do que separados. Mas o caminho exige esforço de ambos. Quando você abraça o propósito eterno do que eu vou te entregar, você para de sofrer pela demora.
Você entende que a demora está dando tempo para vocês dois ficarem maduros o suficiente para abraçarem o tamanho da missão. Você entende que não é a hora ainda, porque o propósito é grande, e missões grandes exigem soldados grandes. Você está sendo treinado, treinada, não é punição, é preparação. E quando vocês finalmente se encontrarem, vão olhar um para o outro e perceber que não foi qualquer encontro. Foi um encontro de propósito. Foi um encontro de chamado. Foi um encontro divino. E ao invés de viverem uma vida medíocre como muitos casais que apenas dividem casa, vocês vão viver uma vida de impacto, de propósito, de glória. E quando alguém olhar para o relacionamento de vocês, vai saber que tem o dedo de Deus ali. Vai saber que aquilo não é fruto da sorte. É fruto de aliança eterna. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te alertar de algo muito sério. Tudo o que eu uno, o inimigo tenta destruir. Toda bênção grande tem oposição grande. Toda promessa preciosa atrai ataques preciosos. Quanto mais valiosa é a bênção que está vindo, mais inteligente é a estratégia do inimigo para impedir que você a receba. Por isso, eu vou te avisar com antecedência sobre os inimigos dessa união, para que você não seja pego desprevenido, desprevenida. O primeiro inimigo é a pressa. A pressa é uma armadilha mortal para o que estou trazendo. A pressa vai te fazer olhar para qualquer pessoa que aparecer no caminho e tentar encaixar no propósito que eu prometi. A pressa vai te fazer dizer sim para alguém que não é o certo, certa, simplesmente porque você está cansado, cansada de esperar. A pressa vai te fazer perder uma vida inteira de bênção em troca de alguns meses de companhia. Não caia nessa cilada. Espere, aguarde, tenha paciência. O que vem de mim chega no tempo meu. Se está demorando demais para a sua paciência, é porque ainda não é a hora certa. O segundo inimigo é a comparação. Quando você compara sua vida com a vida dos outros, você abre uma porta para a inveja, para a frustração, para a amargura. Você vê o casamento perfeito nas redes sociais e esquece que aquilo é apenas a parte editada da vida deles. Você vê os outros felizes e questiona por que você ainda não está. A comparação rouba a sua paz. A comparação te faz duvidar do meu cuidado. A comparação te faz tomar decisões precipitadas para se igualar aos outros. Pare de comparar. Cada história é única. Cada relógio bate diferente. Foque na sua estação, não na estação alheia. O terceiro inimigo é a falsa promessa. Vão aparecer pessoas que vão dizer coisas bonitas para te conquistar. Vão te prometer o céu e a terra. Vão te jurar amor eterno na segunda semana. Vão te falar tudo o que você sempre quis ouvir. Cuidado, meu filho, minha filha. Nem todo amor que diz te amo, me ama. Nem toda boca que fala palavras doces tem coração doce. Nem toda mão que se estende para te ajudar quer realmente te ajudar. Olhe para as obras, não apenas para as palavras. Veja a vida da pessoa, não só o discurso. Observe como ela trata os pais, os irmãos, os empregados, os subordinados, os estranhos. É ali que se revela o verdadeiro caráter, não nos textos românticos que ela te envia. O quarto inimigo é a sua própria ferida não curada. Se você entrar nesse relacionamento ainda machucado, ainda machucada, você vai estragar antes mesmo de começar. Você vai projetar na pessoa nova as dores que sentiu com pessoas antigas. Você vai desconfiar sem motivo. Você vai cobrar coisas que essa pessoa não fez. Você vai testar a paciência do outro com armadilhas emocionais. Eu te peço, cure-se antes. Venha a mim e deixe eu trabalhar nas suas feridas. Não leve ferida aberta para casamento novo. Casamento não é hospital. Casamento é parceria entre duas pessoas saradas. O quinto inimigo são as línguas alheias. Vai ter gente que não vai gostar quando você encontrar essa pessoa. Vai ter parente que vai criticar.
Vai ter amigo que vai colocar ciúme, vai ter colega que vai inventar coisa para te separar dessa pessoa. O inimigo usa bocas humanas para destruir alianças divinas. Por isso, escolha bem com quem você compartilha o que está vivendo. Nem todo mundo merece saber dos seus passos. Nem todo mundo é digno de comentar sobre o que eu estou construindo na sua vida. Selecione os seus conselheiros, filtre as suas conversas, proteja o que é precioso. O sexto inimigo é o passado. Vão tentar te puxar para trás. Pessoas que você já tinha esquecido vão reaparecer no momento exato em que você está prestes a se encontrar com a pessoa certa. Não é coincidência, é estratégia diabólica para te confundir. Quando a bênção está chegando, o lixo da sua vida tenta voltar para te empurrar para baixo. Não responda, não atenda, não retorne. O que eu tirei deve ficar tirado. Não permita que o lixo do passado contamine o jardim que estou plantando agora. O sétimo inimigo é a dúvida. Quando você finalmente encontrar essa pessoa, a dúvida vai te atacar. Você vai se perguntar se é mesmo ela, ele. Você vai questionar os sinais. Você vai duvidar dos seus próprios sentimentos. A dúvida vem para roubar a sua paz. Combata a dúvida com fé. Combata a confusão com oração. Combata o medo com a minha palavra. Eu te disse que escolhi alguém para você. Eu não retiro o que falo. Confie no que ouviu de mim mesmo quando todas as vozes contrárias tentarem te convencer do contrário. O oitavo inimigo é a tentação sexual antes do tempo. Vão tentar te apressar a entregar o que é sagrado antes da aliança ser feita perante mim. Vão te dizer que é normal, que todo mundo faz, que prova de amor é se entregar. Mas eu te peço, guarde o que é sagrado, espere o momento certo, honre o seu corpo, honre o corpo dessa pessoa, porque o que é santo vale a pena esperar. E quando vocês se entregarem dentro da aliança que eu santifico, será 1000 vezes mais profundo do que qualquer entrega apressada fora da minha vontade. Diante de todos esses inimigos, qual é a sua arma? A oração, a vigilância, a submissão, a pureza, a fé e, acima de tudo, a obediência ao que eu te falo. Quando você obedece, o inimigo não tem brecha para entrar. Quando você se rebela, ele entra pela porta que você mesma deixou aberta. Por isso, mantenha-se obediente, mantenha-se firme, mantenha-se atento, atenta. A bênção está vindo, mas a vigilância é parte do pacote. Escreva nos comentários: eu recebo proteção divina sobre o que Deus une. Declare proteção, porque quando você declara proteção, anjos se posicionam ao redor de você e do que está vindo. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu fazer uma promessa direta ao seu coração. Eu não estou aqui apenas fazendo discurso bonito. Eu estou selando um pacto com você. Eu, o Senhor teu Deus, o que criou os céus e a terra, o que separou o mar com uma palavra, o que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no sepulcro, o que multiplicou pães e peixes, o que mudou água em vinho. Hoje eu desço pessoalmente nas linhas deste vídeo para fazer um juramento solene sobre a tua vida. Eu prometo que a pessoa que eu escolhi para você não vai falhar em chegar. Pode haver atrasos, pode haver obstáculos, pode haver desvios aparentes no caminho, mas a pessoa vai chegar. Eu juro pelo meu nome, e eu não tenho ninguém maior por quem jurar. O que eu falo se cumpre, o que eu prometo se realiza, o que eu profetizo se materializa. Não há força no inferno capaz de impedir o que eu determinei para a tua vida. Não há demônio capaz de cancelar o que está escrito no meu livro sobre você. Não há circunstância capaz de anular a sentença divina que eu pronunciei sobre o seu futuro amoroso. Eu prometo que essa pessoa será adequada para a sua jornada. Não vou te entregar alguém que vai te diminuir. Não vou te entregar alguém que vai te abafar. Não vou te entregar alguém que vai te trair.
Não vou te entregar alguém que vai te abandonar. Eu vou te entregar alguém que vai somar contigo. Alguém que vai te enxergar como eu te enxergo. Alguém que vai cuidar de você como eu cuido. Alguém que vai te respeitar profundamente. Alguém que vai te amar com amor maduro, não com amor de adolescente carente. Eu prometo que vocês vão crescer juntos. Não vão estagnar. Não vão se acostumar mal um com o outro. Não vão virar dois estranhos vivendo na mesma casa. Eu prometo que ano após ano vocês vão se descobrir de jeitos novos. Eu prometo paixão que renova, parceria que se aprofunda, cumplicidade que se torna inquebrantável. Vocês vão envelhecer juntos, olhando um para o outro com mais admiração do que no primeiro dia. Isso é a minha marca registrada nas alianças que eu mesmo costuro. Eu prometo proteção sobre essa união. Os ataques virão, mas não prosperarão. As tempestades soprarão, mas a casa de vocês ficará em pé, porque está construída sobre a rocha que sou eu. As provas virão, mas vocês passarão por elas mais firmes do que entraram. Eu serei o terceiro fio do cordão que Salomão escreveu nos Provérbios. E cordão de 3 fios não se quebra com facilidade. Vocês dois e eu seremos uma trança forte que resiste a tudo. Eu prometo provisão. Vocês não vão passar necessidade. Talvez tenham desafios financeiros, e isso faz parte da caminhada de todo casal. Mas eu sustento aqueles que andam comigo. Eu abro portas, eu envio recursos, eu surpreendo com bênçãos inesperadas. Eu sustento famílias inteiras na seca, como sustentei Elias junto ao ribeiro de Querite. Confiem em mim financeiramente, e eu serei o Deus da provisão sobrenatural na vida de vocês. Eu prometo descendência abençoada, se for da minha vontade para vocês. Filhos que carregarão meu nome, filhos que serão herança, filhos que serão joias na coroa de vocês. E mesmo se o caminho for diferente, mesmo se o plano específico for outro, eu prometo que a vida de vocês será fértil. Fértil em propósito, fértil em ministério, fértil em impacto, fértil em pessoas que vocês vão tocar e abençoar pelo simples fato de existirem unidos em mim. Eu prometo intimidade espiritual. Vocês vão orar juntos, vocês vão ler a minha palavra juntos, vocês vão jejuar juntos, vocês vão me adorar juntos. E quando 2 me adoram juntos em harmonia, eu desço de uma forma que nenhuma adoração solitária pode invocar. Eu prometo minha presença diária no lar de vocês. Eu serei o convidado permanente da casa. Eu não vou só visitar nas datas festivas, eu vou morar com vocês. Eu prometo cura. Aquelas feridas que ainda doem em você vão se cicatrizar definitivamente dentro dessa união. Não porque essa pessoa será o seu medicamento, mas porque o amor saudável que vocês vão construir vai criar um ambiente em que minha cura poderá fluir livremente. Sob o teto de uma casa abençoada, feridas se fecham mais rápido, almas se restauram com mais facilidade, vidas se reconstroem com naturalidade. Eu prometo que você vai esquecer cada lágrima que derramou esperando. Quando essa pessoa estiver finalmente ao seu lado, você vai olhar para trás e quase não vai conseguir lembrar do tamanho da dor que sentiu. Os anos de espera vão parecer um piscar de olhos. Os meses de solidão vão se dissolver na alegria do presente. Será como Jó, que recebeu em dobro tudo o que tinha perdido. Será como José, que esqueceu todo o sofrimento ao reencontrar seu pai e abençoar suas tribos. Será como Davi, que se sentou no trono e olhou para Saul como página virada. Eu prometo isso e mais. Eu prometo o que palavras humanas não conseguem descrever. Existem dimensões de bênção que só são experimentadas quando vividas. Eu prometo te entregar uma experiência que vai exceder o que sua mente é capaz de imaginar. Olho não viu, ouvido não ouviu. Nem entrou no coração do homem o que eu preparei para os que me amam. Você ama-me, eu te amo.
E o que eu preparei está sendo entregue. Sela essa promessa com fé. Não duvide, não titubeie, não vacile. Quando a dúvida vier, lembre-se do que falei aqui. Quando a impaciência atacar, volte e ouça este vídeo de novo. Quando alguém tentar te convencer do contrário, abra esta palavra que estou plantando no seu coração e regue de novo. Porque promessa selada se cumpre. Promessa selada não murcha. Promessa selada brota mesmo no inverno mais cruel. Meu querido filho, minha querida filha, agora chegamos ao capítulo mais importante deste vídeo inteiro. Tudo o que eu te falei até aqui é maravilhoso, mas não é suficiente. Promessa sem responsabilidade é fantasia. Bênção sem postura é desperdício. Por isso, agora eu preciso te entregar instruções práticas, claras e específicas sobre o que você precisa fazer a partir deste exato momento para se posicionar corretamente diante da pessoa que está vindo. Não pule este capítulo. Não passe por cima. Não trate como detalhe. É aqui que a teoria se transforma em manifestação. É aqui que a profecia se converte em realidade. É aqui que você sai da plateia e entra no palco da sua própria história de amor. A primeira atitude que você precisa tomar é a entrega total. Hoje, neste exato momento, ajoelhe-se diante de mim, mesmo que seja apenas em pensamento, e diga: Senhor, eu coloco a minha vida amorosa nas tuas mãos. Eu solto o controle. Eu desisto de tentar manipular as circunstâncias. Eu confio no teu tempo, no teu modo, na tua escolha. Eu não vou mais correr atrás. Eu não vou mais forçar conexões. Eu não vou mais entrar em qualquer relacionamento só para preencher o vazio. Eu espero o que tu separaste para mim. E enquanto espero, eu vou viver a minha vida com propósito, alegria e fé. Quando você faz essa entrega de verdade, eu me coloco em ação. Mas enquanto você segura o controle, eu me afasto e te deixo tentar. Solte, entregue, confie. É a primeira condição para receber. A segunda atitude é a purificação. Olhe para a sua vida e veja o que precisa ser limpo. Existem hábitos que não combinam com o que você está prestes a receber. Existem comportamentos que envergonhariam a pessoa que vou te entregar. Existem ambientes que você frequenta que não condizem com o futuro abençoado que está sendo preparado. Limpe, limpe agora. Não espere a pessoa chegar para começar a se ajustar. Comece hoje. Quando essa pessoa entrar na sua vida, ela vai encontrar uma casa limpa, uma alma limpa, um corpo cuidado, um coração arrumado. Ela vai sentir que você se preparou para ela. E isso vai acelerar a conexão de vocês de maneiras profundas. Pessoas que se preparam para receber bênção são pessoas que sabem honrar bênção quando ela chega. A terceira atitude é o investimento em você mesmo, mesma. Eu sei que você ouviu falar disso muitas vezes, mas eu preciso repetir porque é fundamental. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, cuide das suas finanças, cuide das suas amizades, cuide dos seus sonhos, tudo isso conta. Quando você se torna a melhor versão de si mesmo, mesma, você naturalmente atrai pessoas que estão no mesmo nível. Não dá para esperar uma pessoa de alto valor enquanto você se trata como pessoa de baixo valor. Trate-se como tesouro, vista-se como tesouro, fale como tesouro, comporte-se como tesouro, porque você é precioso, preciosa aos meus olhos, e quando você começa a se enxergar com os meus olhos, o mundo todo começa a te enxergar diferente também. A quarta atitude é a vida de oração consistente. Reserve um tempo diário para falar comigo. Não precisa ser longo. Comece com 20 minutos, mas seja constante. Todo dia, sem falhar. Nessa oração, fale sobre o seu coração. Fale sobre os seus medos. Fale sobre seus sonhos. Fale sobre a pessoa que você está esperando. Peça que eu prepare o coração dela ou dele também. Peça que eu remova obstáculos. Peça que eu apresse o encontro de acordo com a minha vontade.
E ouça. Não fale o tempo todo. Reserve momentos de silêncio. É no silêncio que eu falo as coisas mais importantes. Aprenda a aquietar a alma. Aprenda a ouvir o sussurro do Espírito. Aprenda a discernir minha voz no meio do barulho do mundo. A quinta atitude é o jejum estratégico. Não estou pedindo jejum exagerado nem irresponsável. Estou pedindo jejum estratégico. Escolha um dia da semana ou alguns dias por mês e dedique a mim em jejum. Pode ser jejum de comida, pode ser jejum de redes sociais, pode ser jejum de entretenimento, pode ser jejum de qualquer coisa que rouba o seu tempo de mim. O jejum é uma chave espiritual poderosa. O jejum acelera processos que normalmente demorariam anos. O jejum abre portas que estão emperradas. O jejum quebra correntes invisíveis. Pratique jejum com fé e você verá movimentos sobrenaturais na sua vida amorosa em um tempo surpreendentemente curto. A sexta atitude é a renovação da mente. Pare de consumir conteúdos que te enchem de pessimismo amoroso. Pare de ouvir músicas que te lembram de pessoas que não merecem mais a sua atenção. Pare de assistir filmes e séries que glorificam relacionamentos tóxicos. Pare de seguir pessoas nas redes sociais que despertam comparação e inveja. Em vez disso, encha sua mente com conteúdos que edificam. Ouça pregadores que ensinam sobre relacionamentos saudáveis segundo a minha palavra. Leia livros sobre o assunto. Acompanhe testemunhos de pessoas que esperaram em mim e foram recompensadas. A mente que você alimenta determina o coração que você terá. E o coração que você terá determina a pessoa que você vai atrair. A sétima atitude é a vida de gratidão. Pare de reclamar do que você ainda não tem e comece a agradecer pelo que você já tem. Você tem vida, tem saúde, tem inteligência, tem capacidade de amar, tem tempo, tem aprendizado, tem amigos, tem família, tem fé, tem mim. Quando você agradece, você muda a frequência espiritual da sua vida. Você passa a vibrar em um nível que atrai bênção. Pessoas reclamonas afastam bênção. Pessoas gratas atraem bênção. Pessoas que celebram o pouco recebem muito. Pessoas que reclamam do muito perdem o pouco. Escolha hoje ser uma pessoa de gratidão constante. A oitava atitude é o desapego dos vícios sentimentais. Você precisa deixar de vez tudo o que ainda te prende ao passado. Apague os contatos que não servem para a sua nova fase. Bloqueie os perfis que despertam memórias tristes. Doe ou destrua presentes que carregam carga emocional pesada. Mude a decoração do quarto se necessário. Faça uma cerimônia simbólica de despedida das pessoas e situações que ainda te puxam para trás. Você não consegue caminhar para frente, olhando constantemente para trás. Trance o passado em uma caixa, entregue essa caixa a mim e siga adiante. Não há nada lá atrás que mereça a sua atenção neste momento de transição. A nona atitude é cercar-se de pessoas certas. Avalie suas amizades. Avalie suas companhias. Avalie quem está perto de você no dia a dia. Há pessoas que vão te ajudar a esperar com fé. Há pessoas que vão te derrubar com palavras negativas. Há pessoas que vão te inspirar com seus testemunhos. Há pessoas que vão te contaminar com suas frustrações. Escolha sabiamente. Aproxime-se de quem caminha em mim. Aproxime-se de quem fala palavras de fé. Aproxime-se de casais saudáveis para aprender com eles. Aproxime-se de solteiros que esperam com integridade. Distancie-se de quem só sabe reclamar, comparar e desencorajar. Sua roda de convivência influencia sua trajetória de fé. A 10ª atitude é viver intensamente enquanto espera. Não coloque sua vida em pausa esperando alguém chegar. Não diga, quando essa pessoa chegar eu vou viajar, vou fazer aquele curso, vou abrir aquele negócio, vou conhecer aquele lugar. Viva agora, viaje agora, faça o curso agora, abra o negócio agora.
Conheça o lugar agora, porque sabe o que acontece? Quando você está vivendo intensamente, você se torna interessante, você se torna magnético, você se torna inspirador. E pessoas magnéticas atraem pessoas magnéticas. Pessoas vivas atraem pessoas vivas. Pessoas em movimento se encontram com pessoas em movimento. Sentado, sentada no sofá esperando, você não vai encontrar. Em movimento, vivendo, crescendo, você vai esbarrar exatamente com quem eu separei. Por último, mas não menos importante, confie completamente em mim. Tudo isso que eu te falei só funciona dentro de uma relação de confiança comigo. Se você fizer todas essas coisas, mas no fundo continuar duvidando, você vai murchar antes do tempo. Confie, acredite, sustente a fé. Sustente a esperança, sustente o sonho. Repita para si mesmo, mesma, todos os dias. Deus separou alguém para mim, e essa pessoa vai chegar no tempo certo. Diga isso pela manhã, diga isso à noite, diga isso quando o pensamento ruim aparecer, diga isso quando a saudade apertar. Diga isso quando alguém te perguntar se você está sozinho, sozinha. A boca que confessa o que o coração crê acelera a manifestação do que está sendo preparado. E enquanto você se prepara para receber essa pessoa, lembre-se que existem áreas da sua vida que precisam estar igualmente preparadas para sustentar o que está vindo. A área financeira é uma delas. Não adianta receber a bênção do amor enquanto a parte financeira segue sufocando você. Eu não quero que você comece um novo capítulo amoroso, carregando dívidas, ansiedades e descontroles financeiros que poderiam ter sido resolvidos antes. Por isso, presta atenção neste momento. Foi por amor a filhos como você que inspirei o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus. Ele é o passo prático que vai te ajudar a alinhar a sua vida financeira com os meus princípios divinos. Em 21 dias, você vai começar a enxergar o dinheiro de outra forma, a administrar o que tem com sabedoria e a abrir caminho para a provisão sobrenatural que prometi te entregar. Essa edição é limitada e foi feita com carinho especial para esta temporada. Está no comentário fixado deste vídeo. Não deixe para amanhã. Quando você dá o passo da obediência, eu derramo a chuva da bênção. Corra agora e garanta o seu. Meu amado filho, minha amada filha, essas 10 atitudes não são sugestões, são instruções divinas, são o passo a passo que eu, o Senhor teu Deus, estou te entregando para que você não desperdice o que estou prestes a manifestar na sua vida. Coloque cada uma delas em prática. Não amanhã, não na próxima semana, hoje, começando agora. Porque enquanto você ouve estas palavras, alguém em algum lugar do mundo está sendo igualmente preparado por mim. E quando os 2 processos chegarem ao ponto de maturidade necessária, eu vou orquestrar o encontro com uma precisão que vai te tirar o fôlego. Escreva nos comentários: eu me comprometo a fazer a minha parte. Declare seu compromisso. Porque compromisso declarado é compromisso fortalecido. E compromisso fortalecido atrai o cumprimento das promessas divinas com velocidade sobrenatural.